Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. E vamos com a notícia que vem diretamente com Jeffrey Chikini. Depois de mirar Lulinha, delegado é retirado do caso INSS. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Jeffrey Chikini. E aqui a gente não aceita narrativa pronta, porque investigamos, analisamos e revelamos os bastidores das decisões que impactam o Brasil. E vamos além da superfície. Questionamos, conectamos fatos e mostramos o que está por trás dos interesses. Mostramos informações sem maquiagem, análises firmes e compromisso com a verdade. Bastidores do poder, porque informação é poder e você merece a verdade. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. E o sistema sempre dá um jeito de se reajustar e proteger os seus. Polícia Federal trocou o delegado do inquérito do INSS que estava investigando o Lulinha. A Polícia Federal, que é comandada pelo Lula, trocou o delegado que comandava as investigações sobre as fraudes do INSS e apresentou os novos delegados ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso do INSS no STF, nesta sexta-feira. Que semana longa, meus amigos. Parece interminável. E eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Não tem como esse país dar certo nesse formato que é. Não faz qualquer sentido o presidente da República mandar em todos os poderes, que é o que nós temos no Brasil. O presidente da República nomeia o chefe da Polícia Federal. O presidente da República nomeia o chefe do Ministério Público, que é o PGR. O presidente da República nomeia o advogado-geral da União. O presidente da República indica os ministros do STF. Ou seja, fica todo mundo na mão do presidente. Todo mundo devendo pedra para o presidente da República. Isso daqui é motivo suficiente para prender o presidente da República, o chefe da Polícia Federal, por interferência em investigação. Isso aqui literalmente acontece da seguinte forma: como o presidente da República manda na Polícia Federal, é ele que nomeia e demite o chefe da Polícia Federal, ele junta no telefone, liga para o seu funcionário, que é o delegado-geral da Polícia Federal, e diz: ó, esse delegado aí está investigando meu filho, troque o delegado. E isso pode acontecer? Pode. Por quê? Os delegados não têm inamovibilidade. É isso que eu vou explicar para vocês. Diferentemente dos juízes e promotores, o delegado não tem inamovibilidade. Essa daqui é a Constituição da República, artigo 95. Os juízes, e isso se aplica também ao Ministério Público, gozam das seguintes garantias: vitaliciedade e inamovibilidade. O que significa isso daqui? Significa que o chefe, o PGR, no caso do Ministério Público, ou o presidente do tribunal, no caso do Poder Judiciário, não pode trocar o juiz de local, não pode trocar o juiz de comarca, não pode tirar o juiz de um processo, não pode trocar o promotor de justiça, o procurador da República de determinada atribuição, diferentemente do delegado. O delegado não tem essa garantia. O chefe pode movimentar o delegado. E foi isso que aconteceu, por isso que eu estou falando. Que houve, sim, escancaradamente uma interferência na investigação. Literalmente trocaram o delegado que estava investigando o filho do presidente da República. A pedido de quem será? Para agradar quem será? Porque senão o presidente da República poderia tranquilamente, porque acordou de mau humor, trocar o chefe máximo da Polícia Federal. Porque é ele que nomeia o delegado-geral e é ele que demite o delegado-geral. Enquanto, primeiro, os delegados não tiverem essa mesma garantia que juízes e promotores de inamovibilidade, é uma garantia para que exista uma independência. O juiz tem liberdade, tem independência para conduzir o processo. O promotor, o procurador da República, tem liberdade para conduzir a acusação. Só o delegado que não tem liberdade para conduzir a investigação, porque ele não tem essa prerrogativa, essa imunidade. Ele pode ser trocado a qualquer momento e foi o que aconteceu. Então precisamos com urgência
mudar a nossa Constituição, de uma emenda constitucional para tirar das mãos do presidente da República essas nomeações. Não se pode deixar nas mãos do presidente da República a nomeação do chefe da Polícia Federal, do AGU, do chefe do Ministério Público. Isso tem que mudar, porque senão nunca esses serão investigados. Nunca se investigará um presidente da República, um ministro do STF. Nunca se investigará familiares. Vejam, a Lava Jato acabou por quê? Porque a Operação Lava Jato estava chegando em familiares de ministros do STF. Então vejam só, gente, o delegado que estava fazendo um trabalho sério, uma investigação séria, que estava investigando o Lulinha e já tinha testemunhas, no plural, várias testemunhas já haviam dito que o Lulinha fazia parte dessa organização, foi substituído, foi chutado. E se olharem para onde que ele foi, eu não pesquisei, mas vamos pesquisar depois, vamos descobrir, deve ter sido jogado para alguma fronteira para nunca mais investigar familiar de poderoso. Com certeza foi isso que aconteceu. Interferência nítida. E esse é o Brasil. Enquanto não houver uma reestruturação geral no nosso sistema de justiça, não há como cogitarmos um Estado democrático de direito. Mais uma grande derrota dos brasileiros honestos. Eu sou Jeffrey Chiquini. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Dino abre processo no STF para apurar emendas a filme de Bolsonaro. Ministro separa documentos da ação do chamado orçamento secreto após pedidos da Tabata Amaral e pastor Henrique Vieira. Caso envolve ONGs ligadas à produtora de Dark House, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal determinou nesta sexta-feira a abertura de um processo separado para analisar suspeitas de irregularidades em emendas parlamentares destinadas a ONGs ligadas à produtora do filme Dark, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. O despacho foi dado na ADPF 854, ação que trata da transparência e da rastreabilidade das emendas parlamentares. Dino mandou extrair da ação principal documentos apresentados pelos deputados pastor Henrique Vieira, do PSOL ainda, e Tabata Amaral, autuando o material separadamente na classe da petição. Nos documentos enviados ao STF, Henrique Vieira afirma que os repasses podem configurar descumprimentos das regras fixadas pela Corte para execução de emendas parlamentares. O deputado cita possível quebra de transparência e eventual desvio de finalidade em recursos destinados ao Instituto Conhecer Brasil e à Academia Nacional de Cultura. As entidades citadas estão ligadas à produtora Carina Ferreira da Gama. O filme entrou no centro do debate político depois da divulgação de conversas em que o senador Flávio Bolsonaro pede recursos privados, lembrando, de Daniel Forcaro para financiar a produção. Dino afirmou que os fatos têm conexão com informações apresentadas anteriormente por Tabata Amaral. Em despacho do dia 21 de março de 2026, o ministro havia determinado a intimação da Câmara dos Deputados e dos deputados Mário Frias, Bia Kicis, Marcos Polon para que se manifestassem. Segundo o novo despacho, até agora, além da Câmara, manifestaram-se Bia Kicis e Marcos Polon. Ainda não houve manifestação de Mário Frias. A decisão também registra que Tabata complementou as informações apresentadas anteriormente e indicou outras condutas atribuídas a Mário Frias relacionadas à suposta execução irregular de emendas parlamentares para ONGs e projetos culturais. A ADPF é uma das ações no STF que tratam da execução de emendas parlamentares. O caso ficou conhecido pela discussão sobre as chamadas emendas do relator, também chamadas de orçamento secreto. No julgamento da ação, o Supremo fixou regras para ampliar a transparência e a rastreabilidade dos recursos indicados por congressista. A Corte determinou que a execução das emendas permitida
identificar autores, beneficiários e finalidade dos repasses. O novo despacho de Dino não conclui que houve irregularidade. A decisão apenas separa os documentos da ação principal para análise em processo próprio. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.